queridos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um filósofo extremamente famoso, escritor, romancista, que é o nosso querido Voltaire. Obviamente vocês já ouviram falar dele porque ele é um dos filósofos mais comentados, um dos pensadores mais comentados em diversos setores, né? A história, então, o Enem muitas vezes coloca Voltaire nas provas, nas questões de história, misturadas com filosofia. Mas Voltaire nasce em 1694 e morre em 1778, ou seja, ele não chega a ver o auge, né, o grande marco da Revolução Francesa. Ele não vê a queda da Bastille, o lugar, inclusive, que ele já ficou preso. E eu separei algumas características principais aqui para falar sobre Voltaire. Então, ele é mais famoso, mais conhecido por aquela famosa frase, né? Posso não concordar com nenhuma palavra do que tu dizes, mas lutarei até a minha morte pelo teu direito de dizê-las. O que é uma frase que marca a tolerância, né? A flexibilidade filosófica, a tolerância. E ele é marcado pelas características da paixão pela justiça e o amor pela tolerância. Eu adicionaria aqui, né, o amor pela razão também. Então, a primeira característica que eu gostaria de conversar com vocês de Voltaire, ela está ligada à questão da religião, ou melhor ainda, a questão de Deus, porque ele acredita sim em Deus, ele não é um ateu, muito pelo contrário, ele vai dizer contra, ou vai falar contra o ateísmo, ele considera um grande monstro, um problema, só que ele entende Deus de maneira desatrelada da religião. Por exemplo, Deus existe como um grande engenheiro do mundo, criador do mundo, sim, né? Essa visão mecânica da ideia de Deus, né? Mecanicista. Porém, ele vai dizer, a história é assunto humano. As catástrofes naturais, Deus não tem nada a ver com isso. Ou pelo menos nós não temos como saber, né? Aquelas questões tão famosas na filosofia, a alma é mortal, as ontologias, Voltaire não está preocupado com isso, porque ele vai dizer, ora, algumas coisas nós não temos como saber, não vamos nos preocupar com elas, né? Ele lembra um pouco aquele comportamento do ceticismo, né? Não tenho como saber, para que me preocupar com esse tema? Então ele vai dizer, a história é feita pelos homens, não vamos tentar buscar em Deus essas explicações para nossa maldade, para nossa tragédia, porque nós não temos como saber, né? Os planos de Deus, não temos como saber. Vamos lidar com o que nós temos. Então ele é considerado um deísta. Ele acredita em Deus, mas sem se interessar propriamente pela religião, pelas doutrinas religiosas. Então, Deus não tem muito a ver com o que os homens estão fazendo com o mundo. Isso tem a ver com o nosso livre-arbítrio. Isso é bem interessante em Voltaire, né? Bem paradigmático, bem revolucionário, essa ideia de não atrelar a ideia de Deus com necessariamente a doutrinas religiosas. Então, acreditar em Deus, essa parte também é interessantíssima. Acreditar em Deus para Voltaire não é uma questão de fé, mas é fruto da razão. Racionalmente, ele sabe que Deus existe. Racionalmente, ele entende que Deus existe. E ele vai dizer que isso não tem a ver com fé. Ele tenta se afastar de superstições, sabe? Ele entende que a fé pode levar ao obscurantismo, a superstições. Ele não está interessado nisso, né? Vamos lembrar que ele é um iluminista, que entende a razão humana como algo realmente importante e que deve ser enxergado assim, a razão como preponderante. Então, ele vai rechaçar a ideia da fé atrelada a superstições, etc. E a gente vai entender por que esse pavor da religião como doutrina, né? Vocês já devem estar imaginando por quê. Então, aí, a obra mais famosa dele chama-se O Cândido, ou O Otimismo. Então, O Cândido, ou O Otimismo. Ela é uma obra de 1759 e que parte do seguinte pressuposto. Ele vai dizer, os horrores da maldade humana, as tragédias naturais que acontecem no mundo, as catástrofes naturais que acontecem no mundo, são fatos nus e crus. Não são fatos que podem ser atrelados a Deus. Ele vai se posicionar contra o otimismo dos filósofos. E o que é esse otimismo dos filósofos? Ele vai dizer, olha,
esse otimismo dos filósofos que ele rechaça está muito atrelado à ideia de que tudo é explicável, tudo é justificável. Voltaire vai dizer, não, a gente não consegue justificar, entender e compreender tudo, né? Ele vai dizer, a gente não vive no melhor dos mundos possíveis, mas a gente também não vive no pior dos mundos possíveis. Ele tem aquela frase famosa para falar sobre isso, né? Vamos trabalhar sem discutir e vamos cultivar o nosso jardim, né? É algo bem pragmático, né? Vamos trabalhar sem discutir e continuar a cultivar o nosso jardim, né? O que temos para fazer. A gente não deve evitar os problemas, não é isso que ele está dizendo. Não vamos fechar os olhos para os problemas, evitar os problemas, mas aceitar os limites humanos, fazendo com que o mundo não piore. Então ele vai dizer, nós não temos, se nós não tivermos como melhorar o mundo, que nós pelo menos trabalhemos para que ele não piore. Isso é muito interessante em Voltaire. Agora, essa questão da tolerância que eu queria retomar aqui, que é bem interessante, que volta à frase com a qual eu abri aqui a nossa breve aula sobre Voltaire. A ideia da tolerância, ela está ligada ao pavor que Voltaire tem em relação à intolerância, que ele enxerga como uma grande peste, né? A grande peste da humanidade é a intolerância. Então ele vai... E como é que ele constrói o argumento da tolerância, né? Ele vai dizer que... Primeira coisa, o que seria um intolerante, né? O intolerante é aquele que acha que sabe. Não, ele não acha, ele tem certeza, né? É o dogmatismo. E ele atrela muito ele vai falar sobre a intolerância religiosa, por exemplo. Então, essa aí atrelado, pensem na ideia dele, né? De deísmo e não de homem religioso. Acreditar em Deus não é necessariamente seguir uma religião e uma doutrina. Quando você tem certeza de uma doutrina, ele fala que isso acaba gerando um fanatismo, e o fanatismo religioso leva a guerras, né? Ele entende que o fanatismo religioso é um dos maiores problemas do mundo. E essa intolerância, ela está sempre ligada à certeza, não só a intolerância religiosa, né? A intolerância de maneira geral. A intolerância está sempre ligada àquela arrogância, aquele dogmatismo, a certeza de que nós sabemos alguma coisa, né? Que temos certeza sobre algo. Quando temos essa certeza, a nossa tendência é rechaçar, é afastar quem pensa diferente ou quem age diferente. Voltaire chega a falar, inclusive, que a intolerância, ela pode... Ele tem um caso que aconteceu na época dele, que acho que um pai ou mãe ou um pai foi condenado pela morte de um filho, e as pessoas compreenderam que ele tinha matado aquele filho porque o filho iria se converter ao catolicismo e era uma família protestante. No final, acho que o pai foi condenado e perceberam que depois o pai era inocente, o pai não tinha matado o filho. Então ele vai falar até sobre a intolerância judicial, né? Quando você tem certeza que aquilo aconteceu e aí condena. Ele vai dizer, é preciso entender de uma vez por todas, que nós não sabemos as vontades de Deus. Nós não temos como acessar os segredos do Criador, do Deus Criador, que é o Deus que o Voltaire acredita, né? O Deus engenheiro, o Criador do mundo. Nós não temos como saber os desígnios, as vontades, nós não temos como profetizar nas vontades de Deus, não temos como explicar o mundo através de Deus. Então, a gente não tem como saber nada de verdade sobre o mundo, né, sobre esse ponto de vista. Então nós não podemos ter certeza. O nosso conhecimento, o conhecimento humano é limitado à nossa racionalidade, tá? E a razão, por ela trazer limites, ela faz com que nós sejamos seres que podem errar, nós podemos errar, nós somos falhos, né? Então ele vai dizer, a tolerância surge quando a gente entende que somos seres falhos. Se eu não tenho certeza, eu posso ser tolerante, né? Aquela frase que eu abri a nossa aula de hoje, posso discordar de cada palavra que tu dizes, mas lutarei até a minha morte pelo seu direito de dizê-las, né? Isso é tolerância. Então, a intolerância para Voltaire, ela está ligada à tirania. A certeza traz a intolerância. A ideia de que a gente sabe das coisas traz a intolerância. A intolerância acaba na tirania. Então, finalizando, ele vai dizer que a tolerância é o único remédio para a discórdia. E a discórdia é a grande peste do gênero humano. Então, essas são as ideias
principais, né, os 3 pontos principais para compreender Voltaire, sempre lembrando que é um iluminista. É preciso saber mais do que isso, esses são apenas alguns tópicos de grande importância, tópicos que fazem com que a gente compreenda melhor o que poderia cair no Enem sobre Voltaire, que é um filósofo pensador muito importante. Então eu fico por aqui, um beijo para vocês todos.